Há momentos na história em que, quando determinada população é submetida a cerceamentos de liberdade e políticas autoritárias, revoltas e movimentos revolucionários acontecem. A Revolução Constitucionalista de 1932 não foi diferente, pois, em meio às políticas antidemocráticas de Getúlio Vargas, diversos cidadãos paulistas decidiram se revoltar e lutar em busca de melhores condições de vida. Neste vídeo, iremos explorar essa importante revolução para a garantia de direitos para os brasileiros, falando do contexto histórico, as causas e as consequências. Com a derrubada de Dom Pedro II e a consequente dissolução do Império Brasileiro, o Brasil não estava exatamente na situação de país democrático. Mesmo com a formação de uma república, por trás dos líderes republicanos estavam os fazendeiros e cafeicultores, que usavam de sua influência no governo para alavancar a indústria do café, fazendo com que os governantes do país tomassem ações como queimar excesso de café para manter seu preço alto. Nos primeiros anos da República Brasileira, foi exercida a famigerada política do café com leite, onde ocorria a alternância de poder presidencial entre paulistas e mineiros, por meio de eleições fraudulentas e o apoio de coronéis. Basicamente, o atual presidente indicava um candidato do outro estado para o cargo, mantendo uma certa hegemonia política entre São Paulo e Minas Gerais, os dois estados mais influentes da época. Em 1930, o presidente paulista indica outro paulista, Júlio Prestes, para o cargo de presidente, e não um mineiro, quebrando assim o acordo entre os estados. Desse modo, as oligarquias mineiras passam a dar apoio à elite gaúcha do Rio Grande do Sul e apoiam a candidatura de Getúlio Vargas e seu vice-presidente, João Pessoa, formando assim a Aliança Liberal, que ativamente se opõe a Júlio Prestes. Nas eleições, Júlio vence, e a aliança começa a pensar em um novo meio de chegar ao poder, um golpe militar. Neste mesmo ano, João Pessoa é morto com 3 tiros em uma confeitaria por João Dantas, um homem que criticava o paraibano e buscava vingança após Pessoa denunciar um caso extraconjugal que mantinha. Apesar disso, a Aliança Liberal começa a alegar que a morte de João Pessoa havia sido no governo de Júlio Prestes, o que serviu de estopim para um golpe da aliança com o apoio dos militares. Ao alcançarem o poder, Getúlio Vargas é nomeado pela junta militar líder do movimento revolucionário e como chefe do governo provisório. Getúlio se tornou um político particularmente popular, como evidenciados pelo fato de usar técnicas propagandistas de regime nacionalistas e populistas da Europa. Algumas de suas ações incluíam instituir elementos como o voto secreto universal e mais leis trabalhistas. Apesar de tomar essas ações, Vargas revogou a Constituição de 1891 e dissolveu o Congresso Nacional. Além disso, removeu todos os governadores de seus estados e pôs em seus lugares os interventores, ou seja, pessoas de sua confiança. O interventor escolhido para São Paulo, João Alberto, desagradou a população, pois este era pernambucano e não paulista. Então, para amenizar a situação, Getúlio nomeia Pedro Toledo, que praticamente não tinha autonomia. Neste contexto, em 1932, diversos movimentos paulistas declararam que estava acontecendo no país uma ditadura, pois o governo interferia constantemente e não estava cumprindo com a sua tarefa de criar uma nova Constituição, e também pelo fato do estado de São Paulo ser tratado como um inimigo que foi domado. Em contrapartida, o governo de Vargas alegou que São Paulo queria iniciar um movimento separatista e que visava o retorno das oligarquias cafeeiras, e que o Estado paulista desejava manter o protagonismo sobre os outros estados. Quando vocês se alistaram, vocês não imaginaram que isso era uma coisa perigosa, que poderia resultar em morte, coisa assim? Para um rapaz de 20 anos, da geração de 32, não existia essa palavra. A palavra medo era inexistente. Nós estávamos dispostos a qualquer sacrifício, lutando pelo São Paulo. No dia 23 de maio de 1932, ocorre um protesto contra o até então ministro da Fazenda, Oswald Aranha, em São Paulo. E nesse protesto, alguns manifestantes tentaram invadir uma sede pró-governo chamada de Liga Revolucionária.
Só que vários deles acabaram sendo mortos a tiros. E no dia seguinte foi fundada a organização revolucionária MMDC. Em 9 de julho de 1932 é formada a Junta Revolucionária, um movimento que chamava os paulistas para lutar contra o governo de Getúlio Vargas. O movimento acreditava que teria apoio de outros estados que foram traídos na Revolução de 1930, como Minas Gerais e Rio Grande do Sul, porém eles tiveram que lutar praticamente sozinhos. Mesmo que o Estado paulista possuísse um exército com 40 mil homens, grande parte dessa força revolucionária não estava treinada de maneira adequada, e já em contraste, o Exército Nacional contava com 100 mil homens distribuídos entre as forças policiais, do Exército e da Marinha. Nosso armamento era um armamento velho, meio descalibrado, e além disso a munição era fabricada pelo Matarazzo. Era uma munição que, quando dava um tiro, por exemplo, ela ficava engasgada. Tinha que abrir, tirar com um estilete. Como forma de apoiar as tropas, várias indústrias e universidades passaram a confeccionar armamentos improvisados, como blindados e os famigerados trens fantasmas, que eram locomotivas blindadas e armadas com canhões e metralhadoras. E uma curiosidade interessante sobre isso é que vários soldados usavam matracas para imitar o som de metralhadoras para suprir a falta de fuzis, já que eles não tinham muitos. Ademais, essa talvez tenha sido a primeira guerra latino-americana a contar com o uso de aviões para o combate, o que indiretamente agravou a depressão de Santos Dumont, que se suicidou ao ver sua invenção ser usada para matar. A Revolução Constitucionalista foi um evento singular na história brasileira, especialmente por modificar totalmente o status quo da história do país e por transformar pessoas comuns em grandes heróis. Uma das grandes histórias de sacrifício desse período ocorreu logo em 1932, quando o lavrador Paulo Virgínia é capturado por soldados federais enquanto ia para o trabalho e é interrogado sobre as posições das forças paulistas. Mesmo que ele soubesse a resposta, o Paulo se recusou a responder. Com isso, ele foi torturado, recebendo chicotadas, água fervendo e eventualmente foi forçado a cavar a própria cova. Os soldados então deram a ele uma última chance de revelar onde estavam os soldados paulistas, mas o Paulo se negou e exaltou São Paulo uma última vez enquanto recebia 8 tiros nas costas. Em relação ao pós-guerra, pode-se afirmar que teve durabilidade de 4 de junho a 2 de outubro. Isso porque São Paulo ficou economicamente devastado, dependendo principalmente das doações da própria população. Em 3 de maio de 1933, é realizada a campanha eleitoral para a Assembleia Nacional Constituinte, o que levou à consolidação de uma nova Constituição. Para Vargas, essa revolução seria desnecessária, pois as eleições já tinham suas datas marcadas. Porém, para os paulistas, foi uma peça fundamental para a redemocratização. Embora tenha sido uma revolução de elite, a população teve forte participação nesse movimento, com suas pressões do governo para que houvesse uma nova Constituição, sendo essa formada em 1934. Durante a guerra, devido à falta de recursos do Estado, além das indústrias terem ajudado a fabricar capacetes e munição, foi realizada uma campanha, onde foi arrecadada uma grande quantidade de joias por doação da própria população para arrecadar fundos. Inclusive, a empresa de cervejas Brahma distribuiu chopp aos soldados. As homenagens e referências à Revolução Constitucionalista podem ser observadas, por exemplo, na própria bandeira paulista, cujas letras brancas e pretas simbolizam os dias e noites percorridos pelos bandeirantes, e as 4 estrelas remetem aos 4 manifestantes mortos que serviram de pivô para a criação do movimento MMDC. Até os dias atuais, existem diversas homenagens aos paulistas que lutaram por seu estado, como no Obelisco de São Paulo, que foi construído no local onde estão enterrados 713 combatentes, das avenidas 23 de Maio e 9 de Julho, que ironicamente foram inauguradas na presença de Vargas. Por muito tempo foi discutido se a sigla do movimento deveria ser MMDCA ao invés de MMDC, pois não se sabia se o indivíduo alvarenga havia sido morto no contexto da Revolução ou não.
Contudo, após investigações, em 2004, a sigla enfim passou a ser MMDCA. No mesmo ano da Revolução, em 1932, ocorriam as Olimpíadas em Los Angeles. Após os Jogos, diversos atletas paulistas se alistaram para ajudar as tropas. Entre mentes, muitos atletas do futebol, como Arthur Frendrich, chegaram a liderar as tropas. Durante a Revolução, diversas colônias estrangeiras estabelecidas no estado contribuíram. Portanto, houveram soldados japoneses e uma grande quantidade de arroz e banana doada por agricultores japoneses. No entanto, um grande destaque nos campos de batalha foi a dita Legião Negra, um batalhão composto por pessoas negras que ficaram muito famosas por sua coragem e bravura, sendo eventualmente conhecidos como Pérolas Negras. Devido a diversas contribuições de mulheres no conflito, especialmente por parte da médica Carlota Pereira de Queiroz, as mulheres conquistaram um espaço maior na política nacional, com Carlota inclusive se tornando a primeira deputada estadual mulher do país. Quando as revoltas começaram, a parte sul do até então Mato Grosso unificado, que tinha os interesses mais próximos a São Paulo, separou-se e foi formado o estado de Maracaju, que ao fim do conflito juntou-se novamente ao Mato Grosso. Curiosamente, quando o Mato Grosso foi dividido em duas partes, em 1979, a região do Mato Grosso do Sul era praticamente a mesma do antigo Maracaju. Para irmos a fundo na história da Revolução Constitucionalista de São Paulo, fizemos uma visita no Museu Histórico e Pedagógico Padre Manuel da Nóbrega, localizado em São Manuel, onde um dos integrantes do grupo MMDC, Mário Martins de Almeida, nasceu. A seção dedicada a essa parte da história faz divisão com homenagens aos homens alistados no tiro de guerra da cidade, visto que Martins também está inserido nos homenageados do tiro de guerra, prática muito comum naquela época na cidade de São Manuel. Nessa seção também é possível encontrar fotos, cartões postais, poemas, medalhas, os capacetes que foram utilizados, 2 pentes com 5 balas de fuzil usados na Revolução, uma estatueta de prata de um soldado constitucionalista, uma réplica da farda utilizada pelos soldados, a explicação da bandeira do estado de São Paulo, retratos e pinturas do Martins, junto de livros e diários doados ao museu pela família do Martins, onde contam detalhadamente sobre cada acontecimento da Revolução Constitucionalista. Esses livros são uma cópia da versão original da história, e alguns desses livros foram publicados, mas muita coisa foi deixada de lado. E a pedido da família, esses livros podem ser expostos, mas devem ficar trancados. E caso precise trocar esse livro de lugar, somente as 2 pessoas que trabalham no cargo mais alto do museu têm autorização para trocar de lugar. E por fim, tem uma fotografia do túmulo onde Martins foi enterrado, sendo este um dos principais túmulos localizados na entrada do cemitério de São Manuel. Além do Museu de São Manuel, outra destinação interessantíssima para os curiosos sobre o assunto é o Museu Histórico Paulo Setúbal, na cidade de Tatuí, onde além de encontrar um pouco sobre a história musical da cidade, o visitante poderá conhecer diversos artigos sobre a Segunda Guerra e até mesmo sobre a Revolução de 32. Para exemplificar isso melhor, eu visitei o local, que em seus primórdios foi uma prisão. Bom, aqui estamos no Museu Paulo Setúbal, na cidade de Tatuí, e como dá para ver, aqui tem alguns artefatos, algumas coisas bem interessantes da Revolução Constitucionalista de 32 para mostrar. Bem, aqui no exposto, a gente tem algumas das medalhas que eram distribuídas para as pessoas que tomavam frente durante a Guerra Constitucionalista, alguns emblemas, algumas canecas, e na vitrine de cá nós temos alguns dos talheres, recipientes de água, capacetes que eram usados por alguns dos soldados. Isso tudo é bem interessante, algumas comidas enlatadas, muitas delas na língua inglesa, inclusive. Através dos pontos levantados, fica evidente a importância de nós nos recordarmos da história de nosso próprio estado e das pessoas que colocaram as próprias vidas em jogo para garantir um futuro próspero para as atuais gerações. Em outras palavras, celebre-os, viva, não apenas no feriado do dia 9 de julho, mas sempre que possível. Muito obrigado pela atenção. Ó lua branca de fulgores e de encanto,
Se é verdade que é o amor, tu dás abrigo. Iniciava uma longa viagem em direção a Passa Quatro, quase na divisa com São Paulo. Ia lutar por Minas, que se colocara ao lado do governo federal. Mas era capaz de entender porque os paulistas tinham se levantado contra Getúlio Vargas. Como muitos brasileiros, eu também desejava uma nova ordem constitucional.